Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h18, faltam apenas 12 dias para o primeiro turno das eleições, quando serão escolhidos vereadores e prefeitos dos 5.568 municípios brasileiros. Os últimos dias que antecedem ao primeiro turno da eleição são marcados pela angústia, pelo estresse, pelo corre-corre e também pela preocupação, principalmente, de quem teme entrar na lista do Tribunal de Contas da União, que tem patrimônio acima de R$300 mil e mesmo assim recebeu o auxílio emergencial. O Tribunal de Contas da União, TCU, prepara para a próxima sexta-feira a divulgação da lista de candidatos que, mesmo com patrimônio maior do que R$300 mil, receberam o auxílio emergencial pago nesse período da pandemia do coronavírus. Os nomes serão publicados em duas listas separadas. Uma dessas listas terá 10 mil candidatos que têm patrimônio entre R$300 mil e R$1 milhão. E a outra lista terá a relação dos nomes com 1.300 candidatos que declararam mais de R$1 milhão. Jornalista Beto Almeida, esse assunto já passou pelo Tribunal Superior Eleitoral e a diferença é que agora, nessa publicação a ser feita no próprio site, o TCU mostrará para a população quais são os candidatos que têm um patrimônio considerado razoável e mesmo assim receberam o auxílio emergencial. Nós já falamos aqui também que mesmo com esse patrimônio, muitas pessoas tiveram dificuldades nesse período da pandemia do coronavírus e recorreram ao auxílio emergencial porque não tinham outra renda. Mas nessa lista a ser publicada pelo TCU, Beto Almeida, são inevitáveis irregularidades cometidas por alguns que, mesmo com patrimônio e renda no atual momento, recorreram ao auxílio emergencial e, como estão na disputa eleitoral por um mandato de vereador ou um mandato de prefeito, acabam passando por uma situação de constrangimento, situação que começa a tirar o sono de muita gente. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Nós falamos dessa lista, Luzenor, aqui na semana passada, porque na quarta-feira o Tribunal de Contas da União apresentou o resultado de uma auditoria que foi realizada e constatou exatamente esse tipo de informação que causa perplexidade, porque nós temos aí uma relação de candidatos que tem patrimônio entre 300 a mais de R$1 milhão que estão recebendo benefícios sociais do governo federal. E não é apenas o auxílio emergencial, porque o auxílio emergencial pode-se até, em alguns casos, não haver irregularidades, inclusive porque o próprio tribunal utilizou esse parâmetro de 300 mil, Zenor, porque é exatamente a partir daí que era o teto, o limite máximo, para que alguém pudesse se candidatar a receber o auxílio emergencial, naturalmente desde que fosse autônomo, que tivesse aí sem atividade alguma, mas foi além. Porque além dessa questão do auxílio emergencial, teve candidatos, Zenor, que estão hoje disputando uma vaga nas casas legislativas, em prefeituras, que também recebe, por exemplo, o Bolsa Família. Qual é a diferença dessa informação da semana passada para essa agora que você acaba de nos chamar a atenção? É que finalmente os nomes dessas pessoas vão ser divulgados. E aí sim, como você diz, causa apreensão, causa preocupação, principalmente entre os candidatos que estão aí na boquinha do dia 15 de novembro, próximo de enfrentar as urnas e o eleitor, e ter o nome divulgado numa lista dessa nesse momento, com certeza causa apreensão e principalmente muitas justificativas. Eu acredito que quem está nessa lista sabe que está e já deve estar se preparando aí, Luzenor, para ter bons argumentos junto ao eleitorado. São 7h22. Jornalista Beto Almeida, há 12 dias da campanha eleitoral, é visível no semblante de muitos candidatos a prefeito, a prefeita, tanto no interior quanto na região metropolitana de Fortaleza, assim também, como também entre os candidatos a vereador, a angústia na corrida para conquistar os votos de eleitores, muitos
indiferentes ao processo eleitoral. É um ambiente que gera certamente preocupação entre os próprios candidatos e muito desafio para quem tenta, principalmente jornalista Beto Almeida, reconquistar o mandato, renovar o mandato nas casas legislativas. Olha, Luciano, na realidade é o seguinte, vamos dizer assim, essa expectativa, esse estresse da campanha, ela se soma a outros fatores que tornam diferentes o pleito deste ano. Por exemplo, nesta reta final agora, muitos dos candidatos, principalmente aqui, por exemplo, no interior do nosso estado do Ceará, estão efetivamente proibidos de realizarem, por exemplo, eventos públicos, atos de campanha que promovam aglomeração, como é o caso de carreatas, motoatas, de visitas, nem visitas, de caminhadas que promovam, por exemplo, aglomerações com mais de 100 pessoas, e é só o que vinha acontecendo. Isso, na realidade, está valendo e é um caso específico para alguns municípios, em outros nem tanto. Então, essa campanha gera mais esse estresse por conta agora de que os candidatos têm uma necessidade de apostar em outras vias de contato com o eleitor. Você imagina o que é, Luciano, a necessidade que se tem de um candidato correr nessa reta final atrás de votos, de conquistar aquilo que ele acha que ainda precisa para tornar o pleito mais tranquilo para ele. E aí, como é que fica nessa reta final? Aqui mesmo em Fortaleza, os candidatos a prefeito estão dizendo que essa definição de regras mais restritivas para aglomerações não afeta o dia a dia das campanhas deles. Eu até acredito que aqui em Fortaleza sim, Luciano, isso não traga realmente um impacto tão grande, tão desgastante para os candidatos, porque eles têm como chegar ao eleitor de forma muito mais eficiente via redes sociais. Ainda assim, para você ter ideia, coincidência ou não, ontem, por exemplo, em pleno feriadão do Finados, não houve agenda pública de campanha de nenhum dos candidatos. Claro, opção deles, eu acho, até para um descanso num feriado de finados, mas não que as redes sociais tenham dado descanso. Já no interior do Ceará, Luciano, eu mesmo presenciei, por exemplo, nesse fim de semana, no Vale do Jaguaribe, ali no município de Palhano, eu acho que Palhano descobriu já a cura da Covid e ainda não comunicou para a Anvisa. Tá faltando isso. São 7h25. A terça-feira, jornalista Beto Almeida, é dia de notícia nacional para a cidade de Fortaleza, que nesse momento tem uma operação da Polícia Federal em conjunto com a Controladoria Geral da União, CGU, que deflagrou a Operação Cartão Vermelho na manhã desta terça-feira. Estão sendo cumpridos 27 mandatos de busca e apreensão em domicílios de investigados nas cidades de Fortaleza, São Paulo e Pelotas, no Rio Grande do Sul. O trabalho conta com a participação de 120 policiais federais e 22 servidores da CGU. E o alvo, Beto Almeida, você acabou de falar sobre a Covid, sobre a despreocupação de muitos candidatos sobre a pandemia do coronavírus no interior do Ceará, e o alvo dessa investigação também é a área de saúde. Exatamente, mais precisamente a dispensa de licitação no enfrentamento, né, ao coronavírus aqui na nossa capital. Essa operação Cartão Vermelho está sendo deflagrada neste momento aqui em Fortaleza e especificamente tem como alvo o hospital de campanha que foi montado no estádio Presidente Vargas para atender de forma emergencial naquele momento as vítimas de Covid. Lógico, houve dispensa de licitação, a oposição fez muitos questionamentos e agora a gente vê esta ação cumprindo 27 mandados de busca e apreensão, inclusive em domicílios aqui de investigados, senhor. Não há ainda informação sobre prisão específica de ninguém preso, apenas mandados de busca e apreensão nos domicílios. Agora, a Polícia Federal, inclusive, de forma oficial, divulga que tem indícios de atuação criminosa de servidores públicos da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Fortaleza e integrantes da Comissão de Acompanhamento e Avaliação dos Contratos de Gestão. Lembrando que esses contratos foram feitos diretamente com uma organização social paulista que foi contratada para a questão da gestão do hospital de campanha. E inclusive também entra aí empresários, tá, Luciano? Jornalista Beto Almeida, não é a primeira vez que o hospital de campanha construído, montado pela Prefeitura de Fortaleza no estádio Presidente Vargas, é alvo de investigações da Polícia Federal. Não é, Luciano, não é a primeira vez. Agora eu confesso para você o seguinte, chama também a atenção essa fase
atual agora, porque chega numa reta final de campanha em que a Prefeitura de Fortaleza tem lá o seu interesse, porque tem um candidato aí, tem interesse em continuar o projeto político, e aí tem esta atuação, nesta ação da Polícia Federal, nessa Operação Cartão Vermelho. Então, agora, a gente tem que entender aqui também o seguinte, que seja realmente uma coisa isenta, uma investigação que traga informações, que jogue luzes sobre isso. O prefeito Roberto Cláudio até já se manifestou sobre isso em outros momentos, colocando de forma a entender que não há qualquer irregularidade, por exemplo, Zenô, em prejuízos causados aos cofres públicos. A Polícia Federal diz, no entanto, que essa investigação causou prejuízos que superam os 7 milhões de reais, inclusive tendo sido autorizado pela Justiça Federal o bloqueio desses valores em contas de empresas, de pessoas jurídicas que estão sendo investigadas. Então, tem muita coisa aí realmente ainda para ser esclarecida. Segundo a Polícia Federal, a investigação demonstrou indícios de fraude na escolha de empresa contratada em dispensa de licitação, compra de equipamentos de empresa de fachada, má gestão e fiscalização da aplicação dos recursos públicos no hospital de campanha e sobrepreço nos equipamentos adquiridos, comparando-se com outras aquisições nacionais sob mesmas condições no contexto da crise da pandemia. Isso, Luzeno, é bom que se diga, essa ação não é exclusiva aqui de Fortaleza, porque, por exemplo, em Manaus, uma das coisas que ficou absurdamente, lojas que não tinham absolutamente nada a ver com a área de saúde forneceram aqueles respiradores a preços estratosféricos. Então, dispensa de licitação num período como esse da Covid, de fato, levantou suspeitas e questionamentos em relação aos gastos feitos. São 7h30 e daqui a pouco, dentro do bate-papo político, a expectativa sobre o julgamento do pedido do TRE pelo TSE para o reforço de tropas federais nas eleições municipais. E também, Beto Almeida? Senhor, hoje tem expectativa também sobre divulgação de pesquisas eleitorais. O Ibope tá aí com uma no forno, viu? O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. São 7h32. Jornalista Beto Almeida, essa operação da Polícia Federal não deixa de gerar fatos na corrida pela Prefeitura de Fortaleza, mas ao mesmo tempo há expectativa sobre o debate entre os candidatos e principalmente os novos números de pesquisas que estão com registro no Tribunal Regional Eleitoral, e esses números já poderão sair nas próximas horas. Exatamente, Luciano, é nas próximas horas mesmo, porque é hoje que está sendo para hoje o resultado desta segunda pesquisa Ibope, que foi encomendado pelo Sistema Verdes Mares de Comunicação. Então, a expectativa é que agora, no final de tarde, comecinho de noite, esses números já estejam aí sendo divulgados. É bom que se diga que estão sendo ouvidos, foram ouvidos, na realidade, 805 pessoas entrevistadas, com aquela margem de confiança estimada em 95%, com 3 pontos percentuais de possibilidade de erros de mais ou para menos. Então, mostra, vem para a gente captar mais uma vez o sentimento, neste momento, do eleitor e como é que anda esta atuação, essa ação dos candidatos. Porque, na realidade, é o seguinte, Zeno, semana passada a gente teve a pesquisa Datafolha que já deu uns números bem diferentes em relação à primeira pesquisa Datafolha. A gente tem a expectativa de saber exatamente, dentro agora desse trabalho feito pelo Ibope, porque é bom que se diga, é difícil você comparar um instituto com outro instituto. Não dá para você comparar, por exemplo, Ibope com o Datafolha, porque eles têm metodologias diferentes, eles trabalham com uma quantidade diferente. Então, você pode até utilizar apenas como parâmetro, mas não para fazer um trabalho real. O que a gente tem que comparar é com a pesquisa Ibope que foi feita, a primeira que foi realizada no último dia 14, onde o capitão Wagner, por exemplo, naquela ocasião, do dia 14, ele estava na dianteira com 28% dos votos. E aí depois teve a Luiziane Lins, que estava em segundo na ocasião com 23%, e o José Sarto com 16%. Lembrando que o Sarto tinha dado largada ali praticamente, estava iniciando. A situação agora é outra, o quadro é outro, e aí isso também, uma pesquisa como essa, Luciano, ela serve inclusive nesta reta final da campanha para redefinir
rumos, para que os candidatos avaliem que medidas podem ser adotadas, que tipo de ação pode ser melhor implementada nessa fase agora. Então, de fato, uma pesquisa que vem num momento que eu diria crucial dessa campanha, faltando 12 dias para o pleito apenas. São 7 horas e 34 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral vai julgar o pedido do Tribunal Regional Eleitoral para o envio de tropas federais para 10 cidades cearenses: Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Sobral, Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Pacajus, Horizonte e Itaitinga. Houve uma expectativa, Beto Almeida, que na semana passada o TSE iria apreciar essa solicitação do TRE, mas foi adiado a inclusão desse pedido na pauta do TSE, e o assunto deve ficar para a próxima semana, a poucos dias do primeiro turno da eleição. Pois é, Luciano, essa decisão, a expectativa sobre essa decisão estava prevista para hoje, para entrar na pauta do Tribunal Superior Eleitoral hoje. Mas o presidente da corte, o Roberto Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso, foi para os Estados Unidos para acompanhar a eleição americana. Então isso fica apenas para semana que vem. Mas, enquanto isso, é bom que se diga, por exemplo, pelo menos já foi decidido que tropas federais já estão se adiantando aqui para o município de Caucaia, que é o segundo maior colégio eleitoral do estado do Ceará, perdendo apenas para a capital. Essas tropas federais já estão vindo por via terrestre, já estão a caminho e devem estar agora, quinta-feira, já no município de Caucaia, portanto, se antecipando naturalmente a decisão da Justiça Eleitoral em relação a esse envio de tropas federais. E essa decisão antecipada foi adotada também, Beto Almeida, porque Caucaia teve um candidato a vereador assassinado. Exatamente, teve um candidato a vereador assassinado na semana passada e, logicamente, isso acendeu uma preocupação em relação à possibilidade de recrudescimento da violência no município de Caucaia. É um município muito grande, onde, inclusive, tem uma preocupação, Zenu, com relação à questão de possibilidade de crimes ligados, inclusive, a facções criminosas que possam estar, de algum modo, influenciando o desenrolar do pleito no município. Então, daí a preocupação de se antecipar e de se colocar de antemão essas tropas de segurança chegando para garantir a segurança do município de Caucaia, inclusive para os eleitores e também, lógico, para os próprios candidatos. Lembrando, Luciano, que desde sábado, nenhum candidato pode mais ser preso, a não ser em situações como o caso de flagrantes. Todos eles estão aí garantidos pela questão da força da lei eleitoral. Mas, voltando para a questão das tropas federais, eu quero só citar aqui que, além de Caucaia, que já tem esse envio de tropas federais, essas tropas foram solicitadas aqui para a capital Fortaleza, mas também para Maracanaú, Sobral, Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Pacajus, Horizonte e Itaitinga. Se você olhar aqui, Zeno, desses 10 municípios, 6 são para a região metropolitana de Fortaleza. São 7 horas e 37 minutos. Vamos sair um pouco da pauta eleitoral, embora mantendo o assunto na área política, Beto Almeida. A disputa política trava a análise do orçamento de 2021 no Congresso Nacional. Quem chega com as informações é o Sátrio Salles. Enquanto os eleitores começam a voltar os olhos para a corrida pelas eleições municipais, uma silenciosa briga marca a agenda do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto nestes últimos 2 meses de 2020. O impasse na definição do relator e do presidente da comissão mista responsável pela análise sobre a proposta orçamentária da União e a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados travam a pauta de votação. A discussão sobre os recursos a serem destinados para estados e municípios no orçamento da União também está parada. Os deputados federais e senadores do Ceará acompanham à distância a guerra interna pelas presidências da Câmara e do Senado e se dedicam nos próximos 12 dias à campanha eleitoral de aliados na corrida pelas prefeituras. As eleições e a pandemia esvaziaram as atividades na Câmara e no Senado, mas para entrar em recesso, os parlamentares precisam votar a lei orçamentária de 2021, que define quanto cada estado e cada município receberá, tanto em recursos aplicados pela União, quanto em verbas das emendas individuais e de bancada com transferência obrigatória.
O impasse marca a guerra nos bastidores que antecede a renovação da cúpula do Congresso Nacional. Com informações dos bastidores políticos para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Um recado do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, ao dizer que o auxílio emergencial e o estado de calamidade não serão prorrogados, acirra ainda mais o conflito sobre o futuro desse debate em relação ao orçamento da União. Carlos Silva. Os deputados federais do Ceará estão bem distantes dos bastidores da disputa pelo novo comando da Câmara Federal e do ambiente de conflitos com o Palácio do Planalto, que fez o atual presidente Rodrigo Maia anunciar nesta segunda-feira que não colocará em votação até 1º de fevereiro de 2021 a prorrogação do auxílio emergencial, do estado de calamidade e do orçamento de guerra. A data coincide com o último dia como presidente da Câmara. Nenhum desses assuntos será pautado na Câmara até 1º de fevereiro. O governo que esqueça isso. Aqueles que sonham com um jeitinho na solução para o teto de gastos, que aproveitem a chegada do próximo presidente da Câmara, que terá a coragem de ser o responsável por uma profunda crise econômica e social deste país. Não haverá prorrogação da emenda constitucional da guerra e não haverá, em hipótese alguma, votação de nenhuma mensagem que prorrogue o estado de calamidade, declarou Rodrigo Maia durante a entrevista ao jornal Valor Econômico. Segundo Rodrigo Maia, cabe ao presidente Jair Bolsonaro definir as prioridades do governo no Legislativo e mobilizar a base parlamentar de apoio para que as propostas avancem no Congresso. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. São 7h41. Geralmente no mês de novembro, Beto Almeida, que antecede aos últimos dias de discussão sobre a elaboração ou a definição do orçamento da União para o mês subsequente, a partir do envio do Poder Executivo, pelo Poder Executivo, da proposta orçamentária para apreciação dos deputados federais e senadores, geralmente no mês de novembro nós tínhamos uma agitação entre os deputados federais e senadores, discutindo com os governadores, com os prefeitos, a fatia que cada estado iria receber, tanto de emendas individuais quanto de emendas das bancadas, tanto de emendas coletivas, melhor dizendo, quanto da fatia mesmo que os governos estaduais e municipais poderão incluir no orçamento da União do ano subsequente, nesse caso do ano de 2021. E hoje, Beto Almeida, estamos no dia 2 de novembro e pouco se fala sobre o orçamento da União, dia 3 de novembro, e pouco se fala sobre o orçamento da União para 2021. Orçamento que gera aí, naturalmente, uma expectativa para os prefeitos que irão sair das urnas nas eleições de 2020. A pauta está travada, isso é fato. Além de ter as medidas provisórias e outros projetos no Congresso Nacional, mas o que está travando essa pauta da votação do orçamento, Luciano, da discussão, pelo menos no início da discussão, é a disputa, como foi dito aí, pela sucessão da presidência da Câmara, ou seja, a sucessão do presidente Rodrigo Maia e também do Senado, Davi Alcolumbre. Logicamente que o presidente Rodrigo Maia tem ainda a expectativa de que possa ser quebrada essa tradição de não haver reeleição na Câmara e no Senado, que permita a recondução do presidente dentro de uma mesma legislatura, né, de um mesmo mandato. E aí, isso é uma decisão que vai caber ao Senado. Ao Supremo Tribunal Federal. A grande questão é quando isso irá acontecer. Aí nós vamos partir para o seguinte ponto. A nossa Constituição diz o seguinte, que o orçamento do ano subsequente, ou seja, do ano seguinte, ele tem que ser votado no ano anterior, antes do encerramento das atividades legislativas. Se você me perguntar hoje qual é a possibilidade real deste orçamento, Luciano, ser votado ainda este ano, eu diria que ele é próximo de zero. A gente vai chegar a 2021 e a possibilidade maior
é de que este orçamento seja votado no mesmo ano em que ele vai ser implementado, ou seja, em 2021. E olha aí. Além desse conflito pela presidência da Câmara Federal e do Senado, tem outro aspecto aí que os deputados federais e os senadores, principalmente os deputados federais, estão priorizando a corrida eleitoral deste ano para garantir a vitória dos aliados. Verdade, mas isso daí tem essa questão que deixa realmente tudo mais em segundo plano, mas os parlamentares sabem e conhecem como é que isso funciona. Sabe qual é a questão, Zenor? É que para o governo envia a proposta do seu orçamento, mas para que o orçamento comece a ser analisado, primeiro ele tem que ser criada uma comissão mista de orçamento, que reúne parlamentares da Câmara e do Senado. Você sabe o que aconteceu até agora, Luciano? Ainda não foi instalada. Definida essa comissão. Essa comissão não foi definida. Sem ela, nada começa. Não tem absolutamente nada definido em relação à comissão mista de orçamento. Não se sabe nem ainda direito quem é que vai presidir a comissão de orçamento. Ou seja, é uma dificuldade que de fato está sendo criado, é um travamento da pauta até que seja definida essa questão da eleição da Câmara e do Senado. Essa que é a verdade. São 7 horas e 45 minutos. Daqui a pouco tem mais informações dentro do Alerta Geral. A você, Beto Almeida, a você, ouvinte internauta, nosso grande abraço. Um bom dia a todos e até amanhã.